E a minha missão é clara. A minha missão... Um dia eu conheci Jesus Cristo, sabe? Isso foi em 2004, 18 anos, não é isso? Sou boa de matemática não, mas são 18 anos que eu conheci Jesus Cristo. E de lá para cá, eu nunca mais fui a mesma. Minha vida foi completamente transformada. Então eu conheci um Deus que é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso e é um Deus, sobretudo, que nos dá a oportunidade das segundas chances. E Ele me deu várias segundas chances. E essas segundas chances, segundas oportunidades, eu queria compartilhar com vocês, para que vocês também vivam essa experiência. E eu penso muito sobre isso. Se Deus trouxe essa paz ao meu coração, se Deus me encheu de esperança, quantas pessoas não podem também ter seu coração cheio de esperança por causa da palavra do Senhor? Então o Senhor disse, vá, pregue a minha palavra. E nervosa ou não, ansiosa ou não, com condições ou não, pregue a minha palavra, porque é isso que eu quero que você faça. E eu disse, Senhor, eis-me aqui para realizar a tua obra. Então eu espero que hoje, através de mim, vaso de barro, que é o que a palavra de Deus nos diz, que somos vaso de barro, mas o que tem dentro da gente é extremamente valioso, porque o Senhor é quem nos enche do seu Espírito. Então eu creio e eu tenho orado por vocês. Eu não sabia quem vinha, eu fiz questão de não ter acesso à lista de pessoas que viriam participar, porque eu não queria que nada fosse direcionado, ou que eu soubesse da história de alguém, ou de alguém que estivesse passando por isso, para que nada fosse direcionado, tudo fosse conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então eu fiz questão de não acompanhar a lista, meu genro é quem está acompanhando toda a lista, e eu queria ter esses nomes ali registrados, para que depois eu pudesse olhar quem aqui estava comigo, quem estava participando desse momento, mas eu orava por vocês. Então, colocava o joelho no chão, eu orava e dizia, Senhor, eu não sei quem são as pessoas que estarão lá. Eu não sei o que é que os corações estão passando. Eu não sei quais são as lutas. Eu não sei o que é que essas pessoas estão vivendo. Mas o Senhor sabe. E se o Senhor sabe, traga elas para cá e fale. Fale ao coração dessas pessoas. Mostre a essas pessoas que o Senhor é vivo, que o Senhor é presente. E a irmã Carol nem sabe dessa história. Irmã Carol, eu convidei para trazer um louvor, e ela vem trazer um louvor já já, e eu queria compartilhar como foi que ela foi convidada, e ela não tem nem ideia. Eu deixei para contar aqui. Essas 3 últimas semanas foram semanas de lutas. Lutas, Deus sabe. Quantas lutas pesadas, dolorosas, quantas noites chorando, e Deus sabe as razões. Eu não posso compartilhar agora com vocês isso, mas será um outro momento, em outra situação que eu poderei dar esse testemunho. E eu orava a Deus e eu dizia, Senhor, eu estou prestes a ir ao público falar sobre o Senhor. E eu não posso falar sobre um Deus que não responde a oração. Eu não posso. Porque o Deus que eu creio, e o Deus que eu conheço, e o Deus que eu tenho intimidade, é o Deus que responde a oração. Não estou dizendo que responder a oração é dizer sim, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Ele responde às nossas orações. A nossa oração não é em vão. E aí, irmã, foram noites de choro, foram noites guerreando, foram noites de sofrimento. E aí, Deus colocou no meu coração, convide irmã Carol para trazer o louvor para a noite. E aí eu compartilhei com a irmã o tema, não falei nada sobre minhas lutas, sobre minhas dificuldades, sobre o que eu estava passando. E eu disse, irmã, vejo umas 2 músicas, uns 2 louvores, e aí você me passa. Aí durante a semana eu disse, irmã, cadê o louvor? Aí disse, irmã, Deus só confirmou comigo, no meu coração, apenas um louvor. E eu vou compartilhar com você. E aí quando ela mandou o louvor descreve do início ao fim. Deus dizendo, eu sabia o que era que você estava passando. Eu sabia da sua luta. Eu sabia da sua dor. E eu nunca me calei. E eu estou providenciando um anjo ou alguém para socorrer você. É isso que o louvor fala. Então, o louvor, na verdade, foi uma resposta de Deus ao meu coração, para que hoje eu pudesse testemunhar para vocês. E dizer a vocês que continue orando, continue clamando. Pode ser a coisa mais difícil que você achar na sua vida. Pode ser que seja impossível aos seus olhos. Continue clamando, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço e o Deus que está aqui conosco hoje à noite, é o Deus que responde a oração. Eu sou testemunha vivo de que Ele responde. Então, a irmã foi usada grandemente por Deus para Ele dizer que nessas 3 semanas onde Ele ficou em silêncio comigo, para Ele dizer, Elba,
eu não estava de ouvidos fechados para você. Pelo contrário, meu ouvido estava inclinado para ouvir o teu clamor e a tua oração. E aí, se você vinha orando ao Senhor esses dias, se você vinha clamando, se você vinha dizendo a Deus, Senhor, não tem jeito, o Senhor não vai me responder, saiba que a resposta vem. E aí eu convido a irmã Carol para trazer esse louvor, reflita na letra dessa música, veja como é forte, ore com essa música, louve a Deus com esse louvor, porque vocês vão ver o quanto ele é forte. Mas antes da gente iniciar, eu queria fazer uma oração e pedir a Deus que nos abençoe grandemente através desse louvor. Oremos. Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor se faz presente aqui conosco. Eu creio que teu Espírito Santo está aqui. Eu creio que o teu Espírito Santo está visitando cada coração aqui presente. Eu creio que o Senhor se faz presente aqui. A missão da noite de hoje, a nossa missão, minha e de Carol, que estaremos à frente aqui desse trabalho, é glorificar o teu santo nome, Senhor. E que a gente possa fazer isso com amor, que a gente possa fazer isso com paixão, que o Senhor possa fazer com que os nossos nomes diminuam, para que o teu cresça, para que o teu apareça, Senhor. Deus esteja conosco até o final dessa ministração, Senhor. Vai abençoando os corações que estão aqui presentes, vai sondando cada coração, verificando o que é que cada coração tem clamado, Senhor, e mostra o teu poder na vida dessas pessoas, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é o Deus que responde a oração, e o Senhor não se cala diante de uma luta, porque a tua palavra diz que é o Senhor quem guerreia conosco, e eu creio nisso. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Boa noite, primeiramente a todos. É um prazer imenso estar aqui para louvar e engrandecer ao nosso Deus, o Deus a qual nós servimos. E eu quero te dizer, minha amada, amém, que claro que não foi em vão eu estar aqui. Deus já tinha preparado tudo, como eu disse, amada, e que a amada está debaixo das mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Ele. Amém? Se você quiser ficar em pé, fica mais bonitinho, né? Vamos louvar ao nosso Deus em pé, né? Bem lindo. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Ele. Porque só Ele tem resposta. Porque só Ele fala. Aleluias. Glória a Deus. Medigue na letra desse hino nesta noite. O sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Muitas vezes é assim. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. Assim, o céu se move porque Deus atende, o teu pranto Ele entende, manda alguém te socorrer. Sabe por quê? Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até no cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Aleluia, porque Deus sabe todas as coisas. Porque Ele é dono de tudo, aleluia. Lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra,
quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até no cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até no cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com Deus vai ter que guerrear. Amém, glória a Deus. É o Senhor que nos protege, que nos livra. Amém? Glória a Deus. Podem sentar. Então, essa foi a resposta de Deus para as minhas orações, para o meu clamor. E Ele diz isso, ó, eu vi tuas noites de choro, eu vi tuas lágrimas, eu vi teu sofrimento, mas eu estou mandando alguém te socorrer, e Ele mandou. E aí eu espero que um dia eu possa testemunhar. Eu sei que deixo vocês um pouco curiosos, mas é porque cada coisa no seu tempo. E eu tenho aprendido com Deus isso. Outro dia eu disse, Senhor, eu tenho urgência em algumas coisas. Ele disse, Elba, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Então, a gente precisa ter paciência. Mas vamos lá, o tema. Se você tivesse uma segunda chance. Veja que o que eu vou compartilhar com vocês é um momento muito íntimo da minha vida, muito particular, que eu acho que eu nunca compartilhei com ninguém. E é doloroso. Deus precisou trabalhar muito no meu coração para que eu pudesse chegar para compartilhar com vocês. E eu creio que vocês, em algum momento da vida de vocês, pediram uma segunda oportunidade. Tenho certeza. Todos nós. Porque fizemos escolhas equivocadas, porque erramos, porque tomamos decisões erradas e que as consequências não foram boas para as nossas vidas. Em algum momento, talvez você tivesse pensado, como eu queria nascer de novo, sabe? Como eu queria poder ter uma chance de começar de novo, de fazer diferente, de recomeçar. Do jeito que vocês passaram por isso, eu passei também. E aí esse momento é muito específico quando minha mãe estava aqui. E aí eu me lembro que um dia eu cheguei na casa de mãe e a gente tinha uma relação muito boa. Uma relação de respeito, uma relação muito amorosa. E aí eu me lembro que um dia eu cheguei na casa dela, a casa... Ela sempre ficava ali pela cozinha, fazendo os bolos, lavando os pratos. E ela estava ali lavando os pratos e eu estava do lado de cá da mesa. E a sala e a cozinha eram divididas assim por uma meia parede. E aí eu me lembro que a gente conversou um pouco e ela disse, minha filha, eu não estou bem. Minha cabeça não está bem. E aí assim... Eu não sei por que eu dei essa resposta, sabe? Mas eu dei. E eu disse a ela, deve ser as caraminholas que você coloca na sua cabeça. Essa foi a resposta que eu dei para ela. E ali ela ficou em silêncio, eu fiquei em silêncio, fui para casa. E aí depois a gente se encontrou algumas vezes, mas vi que manhã não estava muito feliz. Mas, de fato, achei que era caraminholas que ela colocava na cabeça dela. E aí eu me lembro que não foi uma semana depois dessa conversa minha com ela. E aí pai me ligou e disse, Elba, sua mãe não está bem. Ela passou mal e foi levada para o hospital. Aí eu me lembro que fui lá para a clínica e quando cheguei lá ela estava com fortes dores de cabeça. Tão forte que já tinha recebido toda a medicação. E o médico disse, olha, essa dor de cabeça já está passando do limite do que seria uma dor de cabeça normal. Então, a gente vai levar ela para outra cidade, para um centro maior, que ela possa fazer os exames e tal, e
verificar ali o que é que está acontecendo. Então, ela foi levada para Caruaru, e lá foram feitos alguns exames, e foi constatado que ela tinha um tumor no cérebro. Acho que muitos conhecem a história dela aqui, mas aqueles que nos assistem também vão ter a oportunidade de conhecer essa história. E aí ela passou pelo processo de cirurgia, e a gente precisava esperar uns dias o resultado do exame, e a gente ficou na casa do meu irmão, Enio, São Caetano, esperando o resultado daqueles exames. A gente já sabia que era um tumor, já sabia que não era algo muito simples, mas eu não tinha noção do que, de fato, estava por acontecer. Então, já existia ali um peso em cima de mim, porque quando ela disse que ela não estava bem, ela estava se referindo fisicamente. Ela não estava se referindo a algo psicológico, era físico. Ela estava me dizendo, minha filha, eu não estou bem. Mas a resposta que eu dei a ela foi caraminholas, que você colocou na sua cabeça. E aí eu lembro que era um dia, e eu estava na sala, junto com a mãe, assim, eu em pé, ela sentada, e Enio me ligou. E ele disse, Elba, saiu o resultado do exame. E aí eu disse, e o que foi? Aí ele disse, é câncer. E é um glioblastoma tipo 4, não é isso? O mais agressivo que existe. Não tem cura, não tem o que ser feito. Aí eu me lembro que eu olhava para a manhã e eu via a ansiedade dela de saber o resultado. Ela sabia que era Enio que estava me ligando, e ela sabia que eu estava aguardando aquela resposta. E aí eu fiquei ansiosa, ela ficou ansiosa para que eu desse aquela resposta. E eu me lembro que não teve abraço, nem teve carinho, nem teve palavra doce, nem teve nenhuma preparação. Eu não soube lidar com aquela situação. Definitivamente, eu não soube como dar a notícia para ela. E eu disse a ela, você tem câncer. Simples assim, duro assim, seco assim, sem ter dado um único abraço para dizer, eu estou aqui com você. E aí eu me lembro que ela levantou ali do sofá, muito calma, e foi até o banheiro, e acho que ela passou ali uns 15 minutos no banheiro, mais ou menos, que para mim foram 15 anos, porque foi uma eternidade. E eu lembro que eu fiquei ali na sala, perguntando, o que manhã está fazendo dentro desse banheiro, meu Deus? Estará desesperada? Estará chorando? O que é que está acontecendo dentro desse banheiro? E eu parada ali na sala, e aí, finalmente, a porta abriu, uns 15 minutos depois. E eu vi que nos olhos dela tinha um pouco de lágrima, mas o semblante não era de desespero. E eu entendi que, naquele banheiro, manhã conversava com o Pai, com Deus, o Deus que consola. Eu não consolei, eu não abracei, eu não disse que amava, mas Deus fez isso por mim. Deus foi lá e consolou. Deus trouxe paz ao coração dela. E aí tem um texto, deixa eu pegar aqui esse texto, que ele diz o seguinte, Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz, Paulo, escrevendo aos Filipenses, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mãe era cristã, mãe era uma pessoa temente a Deus, mãe acreditava no Senhor, e ela entendia o que era que Paulo estava dizendo aqui, quando ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ela passou pelo lucro de morrer. E onde está o lucro de morrer? Está na presença do Senhor. Foi isso, ela acreditou tanto nisso, que ela conseguiu ter paz no coração dela. Que ela conseguiu, de fato, passar por esse problema doloroso, muito doloroso, mas ela conseguiu ter paz no coração dela. E aí, ela partiu, ela se foi. Tem um outro texto que ele diz em Apocalipse, capítulo 21, 4, que diz assim, e ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então, ela acreditava nisso também. Ela acreditava que o lugar que ela ia era um lugar que não existia mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem coisa alguma, porque todas essas coisas já tinham passado. E tudo isso fez ela forte demais para ir até o fim. Mas eu fiquei, né? E eu fiquei com minha culpa, e eu fiquei com minha dor, e eu fiquei com meu remorso, e eu fiquei com peso em cima de mim, de eu não fiz e não fui
o que ela merecia que eu fosse e o que eu tivesse feito. Mas como ter uma segunda chance diante de uma situação dessa? Como é que eu ia ter uma segunda chance para poder chegar para minha mãe e dizer, eu me arrependo, como eu queria que tudo começasse de novo? Eu não tinha. Não humanamente. Eu não tinha. E aí eu me lembro que um dia eu estava orando ao Senhor e eu carreguei esse peso comigo por muitos anos. E eu acho que eu nunca compartilhei isso com ninguém, sabe? Porque era tão doloroso para mim. E era tão difícil passar por isso. E eu carreguei esse peso em cima de mim por tantos anos. E eu me lembro que orando diante do Senhor, eu dizia, como é que eu vou ter uma segunda chance, Senhor, para poder consertar aquilo que eu não fiz bem feito? Talvez você pergunte isso hoje. Meu Deus, como é que eu vou ter uma segunda chance para corrigir aquilo que eu não fiz bem feito, quando era para ter sido feito? E Deus me deu uma resposta. E Ele disse, Elba, primeiro que eu creio que mãe, antes de partir, já tinha me perdoado há muito tempo, porque ela continuou sendo amorosa e carinhosa comigo, independente daquilo que eu fiz ou que eu deixei de fazer por ela. Mas eu me lembro que orando, Deus disse, auto perdão, Elba. Sua segunda chance passa pelo auto perdão. E aí Deus viu um coração extremamente arrependido, e um coração arrependido, ele é a chave para abrir a porta do perdão. E eu descobri isso diante de Deus, de que um coração, quando é extremamente arrependido, quando você tem remorso, e o que é arrependimento? É você mudar de ideia sobre algo que você fez, sabe? É você mudar de atitude em relação àquilo que você fez. É você ter um coração contrito de fato. E o meu era. E Deus enxergou esse coração. E Ele disse, auto perdão, porque eu já te perdoei. Então, no dia que eu consegui enxergar que com a chave do arrependimento, eu consigo abrir a porta do perdão, eu comecei a enxergar a vida de outra forma. E comecei a seguir minha vida adiante. Porque agora eu entendia que todo aquele peso que estava em cima de mim, o Senhor deu um jeito de tirar das minhas costas, de me perdoar por aquilo que eu fiz de errado. E eu quero que vocês saibam, talvez vocês já saibam disso, que tudo que vocês fazem de errado, tudo que nós fazemos de errado contra o outro, contra qualquer pessoa, nós estamos fazendo contra Deus. E é a Deus que a gente precisa pedir perdão em primeiro lugar. E ao próximo, se for possível, de ser feito. Então, essa é uma das primeiras formas que eu queria compartilhar com vocês de como Deus nos dá a segunda chance. Talvez você esteja numa mesma situação igual à minha. Como Deus vai me dar uma segunda chance para que eu possa resolver coisas que ficaram para o passado? Se isso que ficou para o passado pesa nas tuas costas, Ele te diz hoje, não se preocupe. Basta você perdoar você mesmo. Sabe? O exercício de se auto-perdoar, de você se culpar de tantas coisas, mas que quando tem um arrependimento, o exercício de se auto-perdoar nem sempre é fácil, nem sempre é simples. Muitas vezes é mais fácil a gente perdoar o outro do que perdoar nós mesmos, pela falha que a gente fez. Porque perdoar nós é reconhecer que somos errados, é reconhecer que somos pecadores, é reconhecermos que somos falhos. E é necessário ter coragem para fazer isso, sabe? E eu reconheci, Senhor, eu errei, eu falhei, não deveria ter sido desse jeito, me dá uma segunda chance. E Ele diz, perdão, Elba, está perdoada. E eu sou muito grata a Deus por isso. E eu espero que essa palavra chegue ao teu coração também. Mas aí não era só sobre essa segunda chance, essa segunda oportunidade que eu queria compartilhar com vocês. Existe uma oportunidade que está disponível para a gente. Uma segunda chance que está disponível para mim e para você. Só que a gente tem um grande problema. Tem pessoas que realmente acham que não precisam de uma segunda chance, sabe? Tem pessoas que dizem assim, não, tudo que eu vivi na vida valeu a pena. Sabe, eu não quero segunda chance para corrigir coisa nenhuma. Para mim foi tudo bom, tudo maravilhoso. Vou aproveitar tudo que eu tenho da minha vida. Mas eu queria compartilhar com vocês que no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, ele diz que quando Deus criou a humanidade, o homem e a mulher tinham um relacionamento de intimidade com Deus. A palavra diz que ao final da tarde Deus vinha para caminhar, para falar no jardim do Éden com Adão e com Eva.
Então, existia um relacionamento muito próximo de Deus com a humanidade. A gente tinha um acesso à porta aberta, direta do céu, para que a gente tivesse acesso a Deus. Mas um dia o homem pecou. Um dia o homem cometeu falha. E o pecado, quando entrou no mundo, fez com que a gente se distanciasse do nosso Deus. E aí a gente precisa, agora, de uma segunda chance. E essa segunda chance, quem decide o que vai fazer é você. É individual, é particular. Deus tem um desejo enorme de se relacionar com você. Deus tem um desejo enorme de fazer com que você retorne à casa do Pai. Mas essa é uma decisão sua. E Ele nos dá essa segunda chance até enquanto estamos vivos. Porque depois que a gente parte, acabou, está selado. E aí tem uma parábola que Jesus conta no livro de Lucas, no capítulo... Deixa eu só pegar aqui. Capítulo 15 do livro de Lucas. Jesus estava estava ensinando a pecadores, a publicanos, e era comum Jesus fazer isso. Jesus ensinava. Publicanos eram pessoas cobradores de impostos, e que não eram pessoas muito bem vistas pela sociedade naquela época. E pecadores eram aqueles que moralmente estavam completamente destruídos diante da sociedade, que não eram aceitos, como se todos nós não fôssemos pecadores. Mas era assim que tinha essa distinção. E tinha também os religiosos. E aí, Jesus estava em meio a esse povo ensinando, e os religiosos começam a condenar Jesus e dizer, ora, ele senta com pecadores e come com pecadores. E aí Jesus, diante desse questionamento, ele começa a falar em parábolas, né, que eram histórias com um fundo moral. E aí Jesus começa a contar a parábola da dracma perdida, depois ele conta da ovelha perdida, e depois ele conta a do filho pródigo. E a do filho pródigo falou fortemente ao meu coração. Talvez vocês já conheçam, acredito que sim, mas eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa parábola, para a gente entender um pouco mais de segundas chances. E a Bíblia diz que um homem tinha 2 filhos, e o mais novo, um dia, foi pedir ao pai a herança. A gente não pede herança em vida. É uma desonra do tamanho do mundo. A herança é depois que a pessoa parte. Mas ele não quis saber do pai, dos sentimentos, de como o pai se sentiria. Ele queria a herança dele. E ele pede ao pai a parte dele, e o pai faz a divisão dos seus bens entre o filho mais novo e o filho mais velho. E a palavra do Senhor, Jesus conta que o filho mais novo pega os bens que tem e vai morar num lugar bem distante de onde o seu pai morava. E a palavra pródigo é exatamente aquele que gasta sem medida, sabe? Aquele que gasta, que não tem medida, que não tem controle. Esse é o significado de pródigo. E aí Jesus diz que o filho pródigo mais novo gasta tudo o que ele tem. Então ele pega todo o bem que ele tem, todo o dinheiro que ele tem, e ele gasta com todos os prazeres que o mundo pode lhe oferecer. Então, dizem que muitas vezes, além da queda, o coice, né? É muito comum a gente ouvir isso, além da queda, o coice. E foi o que aconteceu com ele. Depois que ele perdeu tudo que ele tinha, a terra onde ele estava, teve uma grande fome. E ele começou a passar por grandes necessidades. E aí, Jesus continua contando, dizendo que aquele filho estava passando fome. E aí ele teve que pedir a um fazendeiro para que ele pudesse trabalhar ali na fazenda, para que pudesse saciar pelo menos a sua fome. E ele foi colocado a cuidar de porcos. E Jesus disse que a fome dele era tão grande que ele desejou comer a comida dos porcos. Veja quanta humilhação de ter que desejar comer a comida dos porcos. E aí Jesus disse que nesse momento ele caiu em si. E ele começou a pensar, vou voltar para minha casa. Porque na casa do meu pai, os trabalhadores têm o que comer. Sabe? Na casa do meu pai, os trabalhadores têm tudo o que precisam. E eu, olha a situação que estou. E ele pensa, e quando chegar lá, eu vou dizer a ele, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado teu filho, mas que eu possa viver como teu servo. E a palavra de Deus diz que ele foi à casa do pai. E aí
a Bíblia diz que quando ele foi chegando na casa do pai, o pai já avistou o filho e correu para abraçar o filho. E aí chamou os seus empregados e diz: andem depressa, peguem a roupa, coloquem um anel no dedo dele, mate o novilho, vamos fazer festa. Porque o meu filho, ele diz, estava perdido e foi achado. E aí, depois acontece uma situação com o filho mais velho que chega, vê aquela festa, e o filho mais velho se recusa a entrar na casa, porque ele diz, ora, ele vai, sai, apronta tudo que tem de aprontar, e ele volta e ele é recebido dessa forma. E eu, que passei todo o tempo aqui com você. E aí o pai diz, é necessário que a gente festeje hoje, porque o meu filho que estava perdido foi achado, e aquele que estava morto está vivo. E aí, quando Jesus compartilhava isso, esse texto para aquelas pessoas, ele estava dizendo a elas que é necessário que a gente entenda que é necessário voltar à casa do Pai. Aquele filho pródigo teve sua segunda chance, e ele agarrou sua segunda chance, porque o arrependimento abre a porta do quê? Vocês lembram? O que é que o arrependimento abre a porta? Do perdão. O arrependimento abre a porta do perdão. Aquele jovem se arrependeu de tudo que ele tinha feito e voltou para casa. Agora, o que é curioso? Porque o pai tinha uma roupa pronta, um anel comprado, um novilho gordo para receber o filho? Porque ele nunca desistiu do filho. Porque ele nunca perdeu a esperança de que o filho dele voltasse. Porque ele sempre teve a certeza que o filho dele retornaria para casa. Então, ele deixou tudo pronto. Roupa pronta, anel pronto, novilho gordo, para que na hora que o filho voltasse, ele sequer permitiu que o filho dissesse a ele, porque o filho não pensou que ia dizer a ele que não era digno de ser filho, mas que fosse tratado como um dos seus empregados. A parte dos seus empregados, sequer o pai permitiu que o filho dissesse. Ele só conseguiu dizer, porque eu não sou digno de ser seu filho. Sabe por quê? Porque o amor do pai envolveu aquele filho tão grande, de tal forma, que ele não permitiu nem dizer, você vai ser tratado como meu empregado. Não, você vai ser tratado como meu filho amado, que estava perdido e que voltou, que estava morto e que agora vive. Foi isso que ele disse. E Jesus, na verdade, ele queria nos ensinar aquelas pessoas que estavam ali. Jesus estava dizendo, todos nós, todos vocês precisam de uma segunda chance. Todos vocês precisam da reconciliação com o Pai. Todos vocês precisam passar pelo processo do arrependimento. E quando a gente passa pelo processo do arrependimento, que a gente abre a porta do perdão, quando a gente atravessa essa porta, sabe o que a gente encontra do outro lado? A gente encontra alívio, a gente encontra paz, a gente encontra esperança e a gente encontra certeza de salvação em Cristo Jesus. E é para isso que o Senhor nos chamou hoje, na noite de hoje, para dizer a você que se você está distante da casa do Pai, para dizer a você que independente do que você tenha feito, independente da pior coisa que você tenha realizado na sua vida, a roupa está pronta, o anel está lhe esperando, o novilho gordo está te esperando para que a festa aconteça hoje. Porque Ele quer que você pegue essa segunda chance que Ele te dá hoje e você aproveite essa segunda oportunidade. A questão é que para a gente passar para o outro lado, sabe? Eu estava conversando com o Enio sobre isso hoje e falando que muitos dizem que a porta do céu está aberta. Tá. A porta do céu está aberta para as nossas orações chegar ao Senhor. A porta do céu está aberta para que o nosso louvor chegue ao Senhor. Mas a porta do céu não está aberta para aquele que não crê em Jesus Cristo. Isso é o que a palavra nos diz. Tem um texto que diz, em João capítulo 5, 11 e 12, ele diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O texto é claro. 1 Coríntios 2, 9, ele diz, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, os dois textos dizem o seguinte, o primeiro é que se você tem um filho, você tem vida. Se você não tem um filho, você não tem vida. A Bíblia é clara sobre isso. O segundo texto, ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós.
Como muitas vezes a gente se conforma com as migalhas que Satanás coloca na nossa vida, sabe? A gente se conforma com as pequenas coisas que esse mundo nos oferece, sabendo que são coisas passageiras. Veja aquele filho pródigo, o que foi que aconteceu com ele. Foi lá, pegou o que tinha, gastou tudo o que tinha para viver todos os prazeres que ele podia viver. Mas no final de tudo, ele entendeu que não valia a pena. No final de tudo, ele entendeu que o lugar seguro, o lugar de salvação, o lugar de proteção, cuidado e amor era na casa do Pai. E é necessário que a gente entenda isso, porque é a segunda chance, depois que você fechar os olhos, acabou-se. Não tem mais segunda chance. O que tinha de ser, aconteceu, e aconteceu aqui. Eu queria compartilhar com vocês um momento, eu já até gravei um vídeo para o YouTube sobre isso, mas queria compartilhar com vocês um momento em que aconteceu a minha conversão. Ela aconteceu uns 10 anos depois de que eu ouvi a palavra do Senhor numa igreja. Eu contei sobre isso, eu ia passando na frente de uma igreja, eu morava num bairro em Recife, Piedade, ia saindo da academia, fui passando na frente da igreja, e quando olhei a igreja, a luz acesa, o som lá, eu disse, vou entrar para eu conhecer esse negócio. Por curiosidade, pura curiosidade. E aí entrei, e quando cheguei na porta do templo, eu olhei normalmente, quem frequenta a igreja sabe que visitante gosta de sentar atrás, né? Senti ali o território, como é e tal, mas eu não. Fui logo chegando e disse, eu vou sentar logo na frente que eu quero ver como é esse negócio. E fui, sentei, logo, achei logo uma vaga na segunda fila, sentei logo na segunda fila. Nunca tinha participado de um culto daquele jeito ali. E aí começou a leitura bíblica, louvor e tal. E aí tinha um jovem assim do meu lado, e aí começou a cantar aquela música, aquele louvor. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som do teu nome. E aquele jovem cantava com tanto fervor, com tanto amor, sabe? De olhos fechados, com tanto amor, que eu olhei assim para ele e disse, eu quero sentir isso. É isso que eu quero sentir na minha vida. Porque até então, eu entendia que a minha vida era maravilhosa. Jovem, morando sozinha no Recife, sem pai e sem mãe para ficar me aperreando, para ficar botando limites em mim. Então, assim, eu era a jovem que tinha tudo. Minha independência, fazia o que eu queria. E eu realmente achava que a minha vida era completa ali. Mas na hora que eu entrei naquele templo, eu disse, eu quero sentir isso. Eu não sinto isso no meu coração. O meu coração não tem isso. E aí eu me lembro que eu saí daquele templo impactada, mas não transformada. Não ainda. E 10 anos se passaram até que eu fosse de novo impactada pela palavra de Deus. Estava em casa, no meu apartamento, num dia de domingo, varrendo a casa. E aí eu lembro que eu estava varrendo ali a casa e lembrei do amor de Deus. Sabe, assim, Deus é incrível, como ele é fantástico. 10 anos depois, a semente que tinha sido plantada no meu coração começa a frutificar, a brotar ali. E aí eu lembro que eu varrendo a casa, comecei a pensar sobre o amor de Deus. E aí ele disse, Elba, não resista. Venha para mim. E aí eu disse, não vou. Eu não vou. Porque eu vou deixar minha vida e as festas que eu participo, e as coisas boas que eu vivo. E todas essas coisas, eu vou abrir mão disso? Não, eu não vou. Ele disse, Elba, não resista mais a mim. E o chamado de Deus, quando você entende o amor dele, sabe? A palavra de Deus diz que o amor dele nos constrange. E eu me senti tão envergonhada de quem eu era. Porque Jesus não morreu naquela cruz por pessoas perfeitas. Jesus não morreu naquela cruz por pessoas que o amavam, que o respeitavam, que o seguiam. Não foi. Jesus morreu naquela cruz por pessoas como eu, pecadoras, que erram, que passou 10 anos para ouvir a palavra dele e para dizer sim a ele. Foi por essas pessoas que Jesus morreu. E aí eu me lembro que lá na sala do apartamento, eu disse, tá bom, Senhor, eu não resisto mais. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E naquela manhã, eu entreguei minha vida a Jesus. E na noite, eu fui para o templo. Mais de 1000 pessoas tinha naquele templo. Igreja Batista do Cordeiro, em Recife. E aí eu lembro que eu estava sentada lá no meio, mais ou menos, e o pastor fez o apelo. Quem gostaria de colocar a sua vida diante do Senhor? Isso eu já tinha feito em casa. Mas a palavra diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. É o que a palavra diz. Então, a gente precisa crer no coração que Jesus existe. Crer no coração no sacrifício de Jesus por nós na cruz. Mas é necessário que a gente confesse com os nossos lábios. E aí, uma guerra. Levanta a mão, não levanta, levanta, não levanta. E eu disse, levanto. Levantei minha mão e fui à frente naquele dia
coloquei minha vida diante do Senhor. De lá para cá, a vida foi perfeita? Foi não. De lá para cá, eu não passei por dores. Se eu disser isso para vocês, eu minto, sabe? De lá para cá, eu não tive altos e baixos, eu minto. Mas o que eu posso afirmar a vocês é de que quando eu estava forte, era o poder de Deus operando em mim. Quando eu estava fraca, rastejando pelo chão, era a misericórdia de Deus operando sobre minha vida. E Ele me arrastando e me levando e me carregando nos braços quando era necessário. Essa é a caminhada com o Senhor. A gente não vai estar de cima toda hora, mas o poder de Deus vai operando nas nossas vidas. E se eu pude experimentar isso, você pode também. Sabe? A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor testifica com o meu, que eu fui feita filha dele. E é isso que acontece na minha vida. Ninguém pode falar nada que possa fazer com que eu não acredite em Deus. Que eu não acredite no poder de Deus, porque tudo que Ele já operou na minha vida é testemunho vivo de que Ele existe, de que Ele faz e de que Ele nos ama. Então, essa era a minha missão na noite de hoje. Era dizer para você, aproveita a segunda chance que está aberta, sabe? Aproveita essa porta que pode ser aberta com Jesus Cristo. Pega a chave que está na sua mão agora, a chave do arrependimento. Passe pela porta do perdão, porque você vai encontrar Jesus. E Jesus é o caminho que vai levar para o céu. Porque se você não fizer isso, a porta do céu estará fechada para você. Isso é fato. E aí você pode pagar para ver se vai ser assim, ou você pode fazer sua decisão hoje, ainda hoje, e escolher por Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus imensamente por Ele ter trazido ao nosso coração essa mensagem, por nos alertar, porque Deus é um Deus que não quer que nenhum pereça. Quando Jesus falou da ovelha perdida, em uma das parábolas, Ele falava sobre isso. Eu deixo as 99 e vou atrás de uma. Você entende o valor que você tem para Jesus Cristo? Você consegue compreender que só se tivesse só você na face da terra, não tivesse outra pessoa, Ele teria vindo, Ele teria passado pela cruz, Ele teria passado por todo o sofrimento, por você. Não existe amor que você possa encontrar na face da terra que seja nem semelhante a esse que a gente possa viver na presença do nosso Deus. E as pessoas ocupam o seu coração com tantas outras coisas, e as pessoas gastam os dias de sua vida com tantas outras coisas, quando o que mais importa é servir ao Senhor. Eu agradeço a Deus, porque um dia essa palavra chegou no coração da minha mãe, e porque na hora dela partir, ela entendia que aquele momento era o momento do lucro. Sabe quando não tem desespero diante da morte? Claro que a gente chora, claro que a gente sofre, claro que a gente gostaria que tivesse durado mais tempo, que tivesse permanecido com a gente, mas muito melhor é onde ela está agora. Eu creio nisso. E esse acesso ao céu só foi possível porque um dia Jesus abriu a porta para ela. A questão é, se você ainda acha que não precisa da segunda chance, você está com sérios perigos. E se você acha que você vai viver 100 anos, 140 anos, né, pai? 140 anos. Se você acha que vai viver muito tempo, é porque a gente tem uma brincadeira em casa que o pai disse que vai viver 140 anos. Eu já disse a ele que eu vou deixar umas coisas para ele administrar, porque, infelizmente, eu não vou conseguir alcançar esse tempo dele. Então, se você acha que vai viver 140 anos, 100 anos, você está equivocado, porque o tempo pertence a Deus. E o tempo que Deus te dá é o tempo hoje. É o tempo agora. Amanhã a gente não sabe. Então, não brinque com a sua segunda chance. Não deixe passar a sua segunda chance, porque o que você decidir agora é para uma eternidade. Entende que as segundas chances dadas por Deus aqui na vida servem para que a gente siga adiante, siga em frente, que a gente continue a nossa vida, sabe? Que a gente tire o peso do ombro, que a gente se auto-perdoe, que a gente olhe para frente e diga, eu vou seguir minha caminhada. Essa segunda chance é importante para que a vida siga. Mas a segunda chance que Jesus te oferece de estar no céu, essa é definitiva. E é ela quem vai determinar toda a tua eternidade. Creia você, não creia, é fato. A palavra de Deus fala sobre isso. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade e queria pedir, irmã Carol, que traga mais um louvor, que a gente possa refletir sobre essa palavra que o Senhor nos trouxe. Se você veio aqui, você é alvo da oração, tenho certeza disso. Você é alvo das orações, você é alvo da minha oração, da oração dos irmãos que estavam na igreja, clamando pela vida de vocês, chamando, pedindo a Deus que chamasse vocês e que vocês pudessem atender esse chamado, para que o recado chegasse ao teu coração. Não perca
tua segunda chance. E se você precisa de uma nova oportunidade, já aceitou a Jesus, mas precisa de uma nova oportunidade aqui, calma, a oportunidade vem. Ele vai te abençoar. Eu não sei, né? Eu não conheço e não sei como é que você está, né? Mediante a tudo que a amada, né, irmã Elba falou aqui, né? Eu não sei como é que está o teu coração, né? Se você está bem, se você chegou aqui bem, né? Se você saiu de casa aflita, eu não sei, né? Mas o Senhor, Ele sabe, amém? E eu creio que Ele irá falar o teu coração ainda. Vamos louvar Ele. Escuta. Pergunto se nós estamos bem. Estão me perguntando se eu estou bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, Pai, não respondi ninguém. Na realidade, tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me pergunta se eu estou bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me pergunta se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passa um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas, Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só Tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Só com Jesus. Aleluia. E quando me perguntam se está tudo bem, difícil pra poder lutar, das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas, Pai, Tu sabes das feridas que eu carrego, e alguns confrontos que só Tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar nunca, jamais. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Só com Jesus, só com o Senhor. Segurança, que nos traz paz, Pai, para o nosso coração, Deus. Só a Tua presença, Senhor, nos traz paz, nos traz segurança,
nos traz conforto, nos traz consolo. É a tua presença, ó Deus. Quantas e quantas vezes não estamos bem, mas o Senhor chega, põe a mão sobre as nossas cabeças e diz que está conosco em todo o tempo, nos protegendo, nos guiando. Oh, aleluia. Obrigada, Deus. Alguém que sempre fica aqui quando tudo só piora. É Ele quem me faz existir. Estou bem porque tem alguém que não vai me deixar jamais. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está contigo, nós sabemos, Jesus, que vai ficar. Contigo nós sabemos que vai ficar tudo bem. Porque Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa esperança. Aleluia. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei como você chegou até aqui, este lugar. Como está o teu coração nesta hora. Mas eu creio, aleluias, que você não sairá da mesma forma que você chegou nesta noite. Aleluias, porque o Deus, aleluias, a qual nós servimos, a qual um dia nós entregamos a nossa vida a Ele, aleluias, Ele está aqui. E eu creio que você não sairá da mesma forma. Amém? Você sairá daqui transformado. Aleluias, porque o nosso Deus é o Deus que transforma. Aleluias, o nosso Deus é o Deus que salva. Aleluias, e que leva para o céu. Amém? Glória a Deus, muito obrigada, minha amada. A chave do arrependimento está na mão de vocês agora, certo? A mensagem foi transmitida, foram dias e dias orando, como eu disse a vocês, por vocês. Foram dias e dias clamando ao Senhor pela vida de vocês. Como a irmã Carol disse aqui, a gente não sabe como os corações chegam aqui, sabe? A gente não sabe quanta tristeza tem, ou quanta desesperança, ou quantas vezes você falou, eu vou desistir. Eu confesso a vocês que em algum momento desse evento, eu pensei em desistir, sabe? Eu olhei assim, eu digo, Senhor, eu vou desistir. Eu não vou seguir em frente, não. Porque é desafiador. Só Deus sabe o que é você se preparar para estar aqui. Só Deus sabe quais são as lutas que a gente tem que encontrar, né, irmã Carol? Para ministrar, para falar do amor de Deus, somos bombardeados, sabe? Por muitos problemas e muitas dificuldades. E eu pensei, eu acho que eu vou desistir. Mas Deus disse, não desista, Elba. Siga em frente, vá em frente, continue levando a palavra do Senhor, continue levando a minha palavra para as pessoas, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir sobre mim ainda. E vocês foram convidados para ouvir. Então, como eu disse, a chave do arrependimento está na tua mão. E a gente viu hoje que a chave do arrependimento abre a porta do perdão. A porta do perdão toca o coração do nosso Deus através de Jesus e abre a porta do céu. Não desperdice a chave que o Senhor está te dando hoje, sabe? Não jogue fora. Todos os dias a gente precisa abrir dezenas e centenas de portas. É porta de carro, porta de casa, porta de quarto, e todas elas a gente anda com a chave na mão. Mas nenhuma dessas chaves vai poder abrir aquilo que você vai poder. Você sabe o que é você poder atravessar para o outro lado. E eu me lembro quando as pessoas diziam que é uma venda que cai dos nossos olhos. Eu acho que todo mundo que já entregou a vida a Jesus fala sobre isso. É como se uma venda caísse dos nossos olhos. A gente andava cego, sabe? A gente não conseguia enxergar um palmo à nossa frente. Mas um dia a gente recebe Jesus na nossa vida e essa venda cai. E a gente começa a enxergar, meu Deus, por que eu perdi tanto tempo? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui se você já se arrependeu de ter colocado sua vida diante do Senhor, você vai dizer que se arrependeu porque não fez antes, né? De certeza. Todos que já colocaram sua vida diante do Senhor respondem isso. Por quê? Porque é tempo perdido quando você não está com Jesus. Porque você está gastando o seu tempo, que não vai levar você para lugar nenhum, sabe? Assim como o filho pródigo, não levou para lugar nenhum. Foi só sofrimento, dor. Mas às vezes a gente precisa e quer, escolhe passar pelo sofrimento, passar pela dor. E eu espero que diante de sofrimentos e dor, você ainda possa encontrar a chave do arrependimento, abrir a porta do perdão, atravessar para o outro lado, encontrar alívio, encontrar paz, encontrar esperança, encontrar vida, salvação do outro lado. Espero que dê tempo para você. Mas você tem a chance de fazer isso agora.
E eu não posso sair daqui, depois de ter orado tanto por você, depois de ter clamado tanto ao Senhor por sua vida, depois de ter colocado meus joelhos no chão, depois de ter chorado várias vezes diante de Deus. E é incrível como Deus começa a trabalhar no nosso coração, porque quando a gente começa a desenvolver um projeto desse, você começa a olhar para as pessoas com um amor diferente. Cada pessoa que você olha, você diz, meu Deus, será que essa pessoa está salva? Será que essa pessoa conhece a Jesus? Será que essa pessoa já te conheceu? A chave do arrependimento, será que ela já pegou e abriu a porta do perdão, Senhor? Então a gente começa a viver isso. E eu não posso sair daqui sem fazer essa pergunta a você. Talvez Deus tenha te trazido aqui só para que eu pudesse fazer essa pergunta para você, sabe? Colocou aqui cerca de 80 pessoas, mas Ele quer um relacionamento direto com você. Deus não é um Deus que se relaciona à distância, de que é direto. É um relacionamento pessoal. Ele quer falar diretamente com você. E a pergunta que eu faço, com a chave do arrependimento: quem gostaria, nessa noite, de abrir a porta do perdão? Quem gostaria de tocar o coração do nosso Deus, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se alguém, nessa noite, quer colocar a sua vida diante do Senhor, se alguém entende que Jesus está te chamando, se alguém entende que o sacrifício de Jesus naquela cruz é a chance que você tem, única chance que você tem. Lembra do texto quando ele diz que aquele que tem um filho tem vida, o que não tem filho tem a morte, não tem a vida? É a palavra de Deus. Alguém nessa noite gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Amém, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu quero convidar vocês para vir aqui à frente, se possível. Venham aqui à frente. Mas alguém entendeu o chamado do Senhor? Mas alguém entende que a tua segunda chance é hoje, que a tua segunda chance é agora? Amém, amém. Então, todos os que forem recebendo o Senhor Jesus no teu coração, sabe? Eu gostaria de convidar você aqui à frente. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha de fazer essa decisão. Entenda que essa é a melhor decisão que você pode fazer na sua vida e você não vai se arrepender. Não tem arrependimento. Está aqui uma decisão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pela vida de vocês. Não tem. Essa é uma decisão que eu tenho certeza que vocês jamais vão se arrepender. E se eu disser a vocês que a vida daqui para frente, como eu disse, é fácil, é simples? É não. É vida de luta. É vida de dificuldade. Mas como a irmã Carol cantou aqui, quem guerreia com a gente é o nosso Deus. E não tem ninguém que tenha mais poder do que o nosso Deus. A minha luta nessas 3 semanas foi grande, mas Deus guerreou comigo. E Ele disse, eu lhe dou a vitória. E Ele me deu a vitória. E Ele me deu a vitória. E eu creio que Ele vai dar a vitória na tua vida também. Mas alguém gostaria de colocar a sua vida diante do Senhor. Mas alguém entende que a segunda chance é hoje, é agora, e não amanhã. Mas alguém gostaria de fazer essa decisão. Não deixe passar essa oportunidade, sabe? Não deixe, irmão Augusto. Amém. Louvado seja Deus. Como eu continuo dizendo, todos vocês foram alvo de oração. E eu pensava em vocês, eu clamava por vocês, eu chorava por vocês. E eu dizia, Senhor, abençoa essas pessoas, sabe? Sou muito grata a Deus, porque Ele me permitiu estar aqui hoje, fazendo a obra que é dEle. Eu agradeço, porque quem sou eu? Quem sou eu? Uma pecadora, cheia de erros, cheia de falhas. Como eu disse isso para vocês, quantas falhas eu cometi no passado, mas ainda assim, Deus vê potencial em mim, sabe? Ainda assim, Deus olha para mim e diz, vai, Elba, faz a minha obra. E vocês que estão aqui na frente, não vai ser diferente na vida de vocês, porque Deus vai olhar para vocês e vai dizer, vocês têm potencial. Eu amo vocês, eu quero vocês fazendo a minha obra também. E cada um vai ser chamado para realizar a obra do Senhor segundo a vontade e o coração dEle. Não se negue a fazer a obra do Senhor. Atenda o chamado dEle, siga em frente, seja perseverante. Não é fácil ser crente, fácil é ser do mundo, sabe? Fácil é ser do mundo, fácil é você não ter compromisso com Jesus, fácil é você fazer tudo o que vem na sua cabeça. Isso é fácil. Desafiador
é você estar aqui. Desafiador é você ter coragem de dizer ao mundo, eu renuncio ao mundo, porque hoje eu aceito Jesus Cristo. Eu digo não para tudo que o mundo tem para me oferecer, porque hoje eu aceito viver com Jesus Cristo. E o nome de vocês começa a ser escrito no livro da vida. E um dia, quando vocês chegarem na presença do Senhor, Deus vai dizer nome por nome e vai dizer, vocês são meus filhos amados. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria pedir aos irmãos da igreja que, se possível, acompanhasse todos os que estão aqui à frente, que fosse até aqui ao lado, que pudesse orar por essas vidas. Pegue o nome dessas vidas. Mas antes de ir lá, eu queria orar com vocês aqui e vocês seguem ali com os irmãos para uma oração em particular, pegando o nome de vocês, para que Deus abençoe grandemente vocês. Oremos, Senhor, quero te agradecer grandemente por essa noite, Deus. O Senhor sabe que foi difícil, Senhor. O Senhor sabe que foram dias e noites estudando, foram dias e noites diante da Tua palavra, foram dias e noites de oração, Senhor. Mas o Senhor nos honra, meu Deus, e eu te agradeço por isso. Eu te agradeço por aquele louvor que chegou como refrigério para a minha alma, quando estava triste, quando estava abatida, mas que o Senhor usou a irmã Carol grandemente para dizer, Elba, eu estou com você. Elba, eu estou vendo tuas lutas, eu estou vendo tuas noites em claro, eu estou vendo teu sofrimento, mas eu estou com você. Você não está só. E a prova disso é que o Senhor me trouxe aqui quando eu pensei em desistir. O Senhor me fez forte quando eu estava fraca. E o Senhor me usou como um vaso teu, Senhor. Como um vaso de honra, meu Deus, para poder trazer a tua palavra. Senhor, obrigada, porque enquanto eu preparava essa ministração de hoje, o Senhor olhava para esses corações, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque enquanto eu estudava, porque enquanto o Senhor colocava as palavras no meu coração, o Senhor começava a preparar os corações que estavam aqui para receber a tua palavra, Senhor. Essa obra é tua, meu Deus. Honra e glória para o teu nome. Lembra, Senhor, que quando eu saí de casa, o que eu disse ao Senhor, Senhor, que tudo seja para glorificar o teu santo nome. Senhor, faz a obra completa na vida dessas pessoas, para que muitos glorifiquem o teu santo nome. Essas foram minhas palavras diante do Senhor. E o Senhor fez acontecer. Deus, obrigada. Que todos os que estão aqui possam ser grandemente abençoados por tua presença, Senhor. Que todos que estão aqui possam entender que a segunda chance está disponível no momento agora, Senhor. Mas amanhã talvez possa ser tarde demais para que possam agarrar essa segunda chance. Que os que estão aqui possam reconhecer e você que nos assiste possa entender que a roupa está preparada, o anel está preparado, o novilho está gordo e tudo que falta é uma decisão tua de arrependimento. Que haja arrependimento hoje, que haja salvação hoje. A tua palavra diz que hoje há festa nos céus e nós cremos, porque pecadores reconheceram que são pecadores, passaram pela porta do perdão e hoje estão na tua presença. Deus, obrigada, porque o Senhor é fantástico nas nossas vidas. Obrigada porque o teu poder opera em nós e porque o teu poder vai nos transformando dia após dia. Um dia eu quero estar na tua presença face a face e sei que os que aqui estão colocando suas vidas diante do Senhor, também querem te ver face a face, Senhor. E vai chegar o dia que no céu o Senhor vai nos abraçar e vai dizer, meu filho, como eu te amo. Como valeu a pena toda dificuldade, todo sacrifício, toda renúncia. Como valeu a pena para que você estivesse aqui hoje. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é o Deus da providência. Muito obrigada, porque a iniciativa sempre foi tua. Porque se dependesse de mim, se dependesse de cada um que estava aqui, nós caminharíamos para o lado do pecado e da morte. Mas o Senhor providenciou Jesus, entregou na cruz. Ele morreu, não merecia, venceu a morte, ressuscitou e hoje nos dá vida com Ele. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém e amém. Gratidão. Agradeço a todos vocês que estão aqui imensamente. Queria pedir a vocês que, se possível, acompanhem o canal no YouTube. Se possível, compartilhe, me ajude a fazer com que esse projeto cresça, porque a gente pode alcançar pessoas que jamais alcançaria, pessoas que jamais a palavra pudesse chegar lá. E basta você compartilhar, basta você levar a mensagem para outra pessoa. E assim eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele realizou e muito obrigada por vocês terem acreditado no projeto, terem acreditado em mim de alguma forma. Muito obrigada. Em nome de Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Amém.